em Atos dos Apóstolos 2, versículo de número 40, e vai dizer assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Vão tomar os seus assentos, que você esteja com os teus ouvidos abertos e não tampados para ouvir esse pequeno versículo, que às vezes a gente vem aqui na frente, a gente se esforça para trazer uma mensagem, pagamos um alto preço na nossa casa em oração, em ler a Bíblia, em buscar o entendimento, para chegarmos aqui e trazer uma palavra para a igreja, para os irmãos, e às vezes parece que a própria palavra, o esforço que nós tivemos, não faz efeito em nosso meio. Vou pedir um pouco, Guilherme, que aumente só mais um pouquinho esse microfone. E nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos, quando Jesus ele vai ser crucificado e a cruz, ele ia deixar os discípulos aqui na terra, mas ele deixou uma grande promessa. E qual era a promessa? Que eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Aleluia. Que eles não saíssem dali. E se nós vemos hoje, se você dá um direcionamento, como Jesus falou aos discípulos, a todos que estavam ali, hoje dificilmente você encontrar alguém que você dê uma ordem ou um direcionamento como esse, se a pessoa fica na posição que foi dada ou chamada. Aqui em Atos dos Apóstolos nós vamos ver quando Jesus ele é crucificado, e os apóstolos ele começa a pregar a Jesus, mesmo sendo crucificado, mesmo não estando mais aqui na terra. E interessante que a Bíblia vai mostrar que alguns zombaram dos discípulos, porque como que eles iam continuar pregando Jesus, que foi à cruz, foi crucificado, maltratado, foi humilhado, cuspido. E se eles ainda tinham essa fé, essa certeza, se eles iam continuar pregando o Evangelho. Só que a Bíblia vai dizer que Pedro, como nós conhecemos, um homem valente, cheio de fé, de raça, dedicação. Pedro é aquele mesmo que um dia negou Jesus. Pedro é aquele que falou que também amava Jesus, mas ele negou. Pedro ele é aquele que cortou a orelha de um servo. Só que aqui agora nós vemos um Pedro transformado, aonde alguns estão zombando da sua fé, da sua atitude, a sua disposição, mas é um Pedro transformado que agora ele entende o porquê de tudo aquilo que Jesus lhe ensinava, de tudo aquilo que Jesus cobrava, de quando ele falhou. E Jesus conversando com ele disse: Pedro, tu não compreendes as coisas da terra, imagines as celestiais. De quando Jesus olhou para ele e disse: para trás de mim, Satanás. Só que agora nós vemos um Pedro tão transformado que mesmo ele sendo zombado, ele não deixa de pregar o Evangelho. Coisa triste é de quando ninguém acredita em você, de quando alguém não acredita no seu ministério, no teu chamado, quando alguém zomba, duvida daquilo que Deus ele tem para você. Mas claro, Jesus não está na terra, mas ele já tinha ensinado os discípulos. Faltava alguém agora, como Pedro, se colocar na sua posição. E a Bíblia vai dizer no versículo de número 41 de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, que aqui agora de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. Então isso quer dizer que Pedro estava anunciando, pregando o Evangelho. Pedro não deixou de anunciar a palavra. Então Pedro está pregando e ao mesmo tempo Pedro está batizando em nome de Jesus. Nós lemos o texto, a Bíblia vai dizer que naquele dia agregaram-se quase 3.000
almas. Então Pedro está cheio de fé. Aleluia. Pedro, ele está motivado, pregando a um Cristo, a Jesus, aquele que disse: ficai aí, até que seja revestido de poder. A promessa era que uma hora ia acontecer um grande avivamento, que ia haver línguas de fogo se repartida naquele lugar. Se nós olhamos aqui, Pedro está trabalhando e colocando a sua fé em prática, em ação. Pedro não está lá no meio de uma grande multidão sentado esperando o avivamento. Não, Pedro está pregando. Só que Pedro está pregando, anunciando a Cristo, mas também Pedro está salvando almas, porque a Bíblia diz que foi quase 3.000 almas que foram batizadas através da fé, da doutrina, através do ministério de Pedro. Só que o que eu quero enfatizar aqui nessa noite é no versículo de número 42, de quando eu abri esta palavra, e lendo esse versículo, a Bíblia vai dizer que e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Irmão, nós vemos aqui que a Bíblia dá um entender, um ensinamento para nós, que o apóstolo, ele tinha a sua doutrina, ele tinha a sua maneira de ensinar, a sua forma de corrigir, a sua forma de doutrinar todos aqueles. Nós estamos falando de um Pedro que ele, além de pregar, e foram batizados quase 3.000 almas. Agora pense comigo, 3.000 pessoas Pedro cuidando, 3.000 pessoas Pedro ensinando, 3.000 pessoas Pedro exaltando, 3.000 pessoas Pedro doutrinando. E o que mais me chama a atenção nesse versículo é que tudo isso Pedro está fazendo, mas em nenhum momento nós vemos o questionamento de alguns de 3.000 almas questionando a Pedro de alguma coisa. Em nenhum momento nós vemos aqui que no meio de 3.000 homens, alguém olha para Pedro e não aceita a mensagem, alguém olha para Pedro e critica Pedro. Nós não vemos nenhum aqui se manifestando e se levantando contra a doutrina que Pedro estava doutrinando a igreja. Quando nós falamos de doutrinar a igreja, não é parede, não é teto, não é cadeira, não é instrumento, são pessoas que fazem parte da igreja. E a Bíblia diz que Pedro está doutrinando a igreja, só que 3.000 homens aceitam a doutrina dos apóstolos. Nós não vemos aqui dizer que Pedro estava doutrinando em nome de Jesus, em nome de João, em nome de Mateus, em nome de Lucas. Não, aqui nós vemos que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Irmão, coisa linda quando eu li esse texto e eu entendi essa mensagem, que todos perseveravam na doutrina. E qual é a doutrina que Pedro estava doutrinando a sua igreja? Nós conhecemos que lá no início da Bíblia de Gênesis, até chegar no livro ou no Evangelho de Mateus, nós vemos que Jesus ele traz uma marca, ele traz os 10 mandamentos, ele traz 10 estaltas. Qual era ela? Que nós não deveríamos dar falso testemunho, nós não deveríamos roubar, nem matar, nem dar em cima da esposa ou do esposo de alguém. Então ele traz uma lei o tempo todo doutrinando uma forma de como servir a Deus. Aqui não é diferente quando Pedro, a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então isso mostra que a palavra que o apóstolo ele abria a boca e colocava no meio de 3.000 homens, eles o aceitavam. Até porque alguém pode olhar e dizer assim: eles aceitavam porque era novo convertido. Então você se coloca agora no lugar de novo convertido, de quando você aceitou a primeira vez, ergueu a tua mão, aceitou a Jesus, de quando a primeira vez o pastor ele colocou as mãos sobre a tua vida e ele te ensinou a dar o primeiro passo, de quando você recebeu a promessa. Alguém pode olhar e dizer assim: olha, eles só aceitaram a doutrina porque eles eram novo convertido, não lia a Bíblia, não conhecia a palavra, não conhecia os apóstolos. Então você agora se coloca no lugar de novo convertido. Quem era você? E depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, quem está sendo você na noite deste dia? A Bíblia fala que ali Pedro ele doutrinava, ou todos os apóstolos que estavam
porque se nós trouxemos esta palavra para a noite deste dia, nós estamos buscando uma igreja como essa, de quando outrora eles recebiam a doutrina dos apóstolos, de quando eles recebiam a palavra, de quando os apóstolos abriam sua boca, determinavam o martelo e eles recebiam, aceitavam. Mas se nós trouxemos para a igreja nos dias atuais, nós estamos vivendo fora desse contexto, nós estamos vivendo fora da posição do direcionamento daquilo que um líder ele coloca no meio da igreja. Hoje, se o pastor ele doutrinar a igreja, a pessoa quer sair da igreja. Se o pastor chamar a atenção de alguém, ele quer sair falando mal do pastor. Se o pastor chamar de canto para falar uma verdade, ele sai murmurando, reclamando, sai fofocando, falando mal, numa seita, aponta e, se possível, até discute e esculhamba o seu próprio pastor, os seus líderes. Só que em nenhum momento nós lemos esse texto, nós vamos ver que 3.000 homens agora estão sendo contra a doutrina que está sendo ensinada, a doutrina que está sendo pregada. Mas eu consigo agora imaginar 3.000 homens sentados e tudo que os apóstolos falavam ou pregavam a palavra, e todos ali estavam atentos, atônicos, com seus ouvidos para ouvir tudo aquilo que os apóstolos ensinavam. Igreja, quando eu olhei para esse texto aqui, eu comecei a me arrepiar e dizer: meu Deus, olha que diferença era essa igreja para a igreja nos dias atuais, aonde nós estamos vivendo. A Bíblia diz que eram 3.000 homens que tinham se convertido e todos estavam recebendo a doutrina. E outra coisa, eles tinham comunhão um com os outros, eles estavam sentados na mesa para repartir o pão, mas tinha comunhão com o outro, eles estavam unidos, eles estavam estendendo as mãos para com o outro. Entanto, se você for ler a mensagem, era coisa maravilhosa que eles estavam vivendo, que eles vendiam as suas verdades, eles vendiam as suas propriedades e olhavam para aqueles que não tinham, aqueles que não tinham nada, eles repartiam, eles dividiam, porque existia comunhão no meio deles. Se nós trazer essa comunhão para a noite desse dia, nós estamos divididos, está faltando comunhão, está faltando compreensão, está faltando compaixão no nosso meio, no meio da igreja nos últimos dias atuais. Aleluia. Qual é a tua comunhão hoje? Ah, você está cheio de comunhão. Eu estou cheio de comunhão, eu estou cheio de compaixão, eu estou debaixo da doutrina. Que doutrina é essa? Qual é a doutrina? Qual é a doutrina que você está vivendo? Qual é a compaixão que você está vivendo? Qual é a tua comunhão? Muitos pensam, muitos estão dentro da igreja assim: olha, eu não tenho comunhão com meu irmão, mas eu tenho comunhão com Cristo. Está fora da Bíblia, porque o Senhor deixou bem claro. Como que pode tu dizer que me ama e não ama aquele que está do teu lado? Como você diz que ama a Deus e não ama o teu irmão que está do teu lado? Então não tem comunhão. Ela é Bíblia, igreja. Se você olhar lá no livro de Oséias 4,6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Hoje é uma geração cheia de conhecimento, cheia de redes sociais, cheia do cubo, mas está sendo destruída dentro das próprias informações. Aqui a Bíblia fala de uma doutrina, e perseveravam, eles aceitavam, eles viviam, eles aceitavam o direcionamento dos apóstolos. Agora imagine, irmão, você doutrinar pessoas. Irmão, existem pessoas de várias personalidades, existem pessoas de vários tipos. Existe aquele manso, existe aquele ignorante, existe aquele nervosismo, existe aquele nervosão, existe pessoas de toda forma.
Mas todos eles, naquele momento, quando eles caíram em si, receberam a palavra, eles estavam dispostos a viver uma nova vida. Eles estavam dispostos a viver o verdadeiro Cristo. Porque muitos hoje estão dentro da igreja, mas não estão vivendo esse verdadeiro Cristo. Falar de Deus todo mundo fala, falar da palavra todo mundo fala, desviado fala, demônio fala. Um monte conhece a palavra, mas o problema não é conhecer a palavra, o problema é viver ela, é demonstrar ela. Jesus está olhando para você aqui hoje. Quem é você? Você está na comunhão, você está na doutrina, você está na perseverança, você está mesmo? Imagine agora, você acha que quando Pedro está com aqueles 3.000 homens, com os apóstolos, Jesus não estava com eles? Jesus foi para o céu, fechou os olhos e não via Pedro liderando cá embaixo. Jesus ele não via Pedro sofrendo com um monte de pessoas. Ou então mesmo Jesus que nós servimos hoje, ele só vê nós quando estamos em oração, quando falamos em línguas estranhas, ou quando estamos pulando de um pé só. No meio da igreja, num culto como esse, ele não está vendo o que está acontecendo no nosso meio. Se nós trazemos esta mensagem para o dia de hoje, está difícil você encontrar pessoas como essa. Nós não estamos falando de quando Moisés estava liderando e o povo murmurando, reclamando. Nós não estamos falando de Abraão. Nós estamos falando de Atos dos Apóstolos, quando Pedro ele prega a Jesus e 3.000 almas se convertem. Olha, igreja, vou falar uma verdade para vocês. Coisa linda é quando você é um novo convertido. Você é novo convertido, você é obediente. Quando o pastor começa a te dar, papai, segura a minha língua. Quando ele começa a te dar rédea, aí você vai achando que você é mais do que ele. Você vai se achando que você pode mais do que ele. Você vai se achando que, rapaz, não, nós vemos aqui 3.000 almas, que Pedro, o que fala, está falado. Glória a Deus. Estão em comunhão. Que comunhão é essa? Que no repartir do pão, todos eles estavam em comunhão. E não estava só apenas na comunhão na hora do pão, mas também estava em oração. Eles estavam, olha, imagine agora quando começasse a oração, como que seria? Você pode imaginar isso? Aquela multidão de pessoas orando, não é como hoje que tu está estripufando e o outro não tem coragem nem de abrir a boca. Você está orando, tem um sentado. Você está de joelho, tem um que está assim, ó. Que comunhão é essa? Aqui nós estamos falando de uma comunhão. É por isso que tu vê lá em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desce e todos foram cheios. Todos receberam o Espírito Santo, todos, porque nós vemos aqui, se você olhar no capítulo mais à frente, nós vamos ver que Pedro batiza em água, só que vai vir um que vai batizar com fogo, com línguas de fogo e repartida. Era como se fosse Jesus olhar do céu e dizer: Pedro está fazendo a parte dele, agora sou eu que faço a minha, trazendo para a igreja. Nós temos que fazer a nossa parte, para depois Jesus fazer a dele. Não queira você que ele faça a dele primeiro, para depois você fazer a tua. Aleluia. Eu quero que, trazendo só para ver se alguém entende. Uma mãe tem um filho nas drogas. Se ela for para a igreja e começar a orar e pedir a Deus que liberte, Deus vai libertar esse filho, vai trazer ele. Vocês não têm fé? Ninguém aqui é fruto de oração? Agora, se ela ficar em casa sentada, pedindo para Deus libertar, Deus vai libertar o quê? Sentada em casa? Agora, se ela sai do comodismo e vai buscar a Cristo, aí ele se manifesta. Aleluia.
Aí ele entra na causa. Ninguém aqui ora por nada, né? Que legal. Só eu oro. Eu oro por um monte de coisa na minha vida. Quero ter uma vida próspera, um carro novo, uma casa nova, uma prosperidade na minha vida. Eu quero tudo. Mas eu acho que é só eu que estou orando em prol de todas essas coisas. Ainda bem, então eu sou o próximo, Senhor, da fila. Nós estamos falando de um texto que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em nenhum momento nós vemos que era doutrina. Ninguém falou aqui, o texto não diz que era doutrina de Cristo. Não era doutrina de Jesus, não era doutrina de Deus, não era doutrina do Pai, não era doutrina do Espírito Santo, era a doutrina dos apóstolos. Os apóstolos, eles foram instruídos, ensinados e receberam virtudes. Como a Bíblia diz que o Senhor deu um para apóstolo, um para evangelizar, um para curar, um para expulsar demônios. Então Pedro, ele está exercendo a sua fé. Pedro está fazendo uma coisa aqui extraordinária, que é cuidando de 3.000 homens e conseguindo colocar todos na linha, porque hoje é 10 no meio da igreja e você lutando o tempo todo contra 1 ou 2 ou 3. É o tempo todo você tentando. Agora imagine 3.000 homens, só que todos eram obedientes. Está aqui, perseverava na doutrina e na comunhão. Está precisando voltar ao primeiro amor. Está precisando olhar lá atrás de quem era você. Ah, não vejo diferença. Aí, então você precisa se converter mesmo. Você precisa olhar. Eu olho para trás, quem era eu, e eu vejo todo o meu passado escrito na minha frente. Toda vez que olhar, não é uma vez por ano, não é uma vez por mês, mas todas as vezes que eu estiver aqui, ou na minha casa, ou na rua, no trabalho, que eu olhar o meu passado, eu vejo a ficha inteira. Porque eu me vejo quem era eu lá atrás e o que o Senhor fez na minha vida. Quem sou eu hoje? Uma hora dessa, eu não sei onde eu estava. Eu podia estar caído, bêbado, drogado, com a arma na mão, dando tiro em alguém, ou morto, ou preso. Mas eu não corro esse risco, graças a Deus, porque o Senhor olhou para mim. Ele teve grande misericórdia. Está faltando hoje, igreja. E hoje a igreja, mais uma vez, não é o templo, não é a cadeira, é você perseverar na doutrina, perseverar na oração, perseverar na comunhão, perseverar no repartir do pão, perseverar com os seus irmãos. Perseverança, perseverança. Você está na perseverança quando todos aqui estavam. Versículo de número 43, e cada alma havia temor. O que é temor para você? O que é temor? Ah, temor é obediência? Podia ser. O que é temor? O que é temor para vocês? Temor é reverência. Reverência. O que é reverência? Aleluia. Você já viu um soldado militar? Você já viu um soldado do exército? Você já viu um soldado diante de alguém maior do que ele? Você já viu como que os militares, eles se cumprimentam? Você já viu alguma vez, quando um soldado do exército está de frente com o outro, a forma que eles se comunicam, a forma que eles se identificam? Você se comporta diante de um delegado, de um doutor, de um juiz, de um médico, de que forma? Vai chegar lá no fórum, de frente para o juiz e chamar o juiz de qualquer jeito. Diante do juiz é assim, Senhor, seu meritíssimo. Diante de um delegado, sim, doutor, sim, senhor. Não é assim? Só que aqui eles mostram uma grande temor, reverências com as coisas celestiais, que hoje já não temos mais. Muitas maravilhas
Coríntios, quando a igreja está andando na comunhão, na perseverança, na oração, na doutrina, na presença correta diante de Deus. Mas se a igreja querer andar um para o sul, um para o norte, um para o nordeste, aí, meu amigo, não tem milagres que aconteça, porque nós devemos falar a mesma língua. É por isso que acontecia e havia temor, reverência, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Coisa linda é quando você consegue fazer a obra de Deus com amor, sem preocupação, sem dor de cabeça, sem problema, sem intriga, sem discussão, porque você faz com amor. E quando você faz, aí o poder de Deus se manifesta, porque você está compactado com aquilo, você está preparado, você não está preso em nada, em alguma coisa. É por isso que acontecia. Hoje nós estamos vivendo os últimos dias aqui na terra, cada um por si, cada um acha que deve fazer do seu jeito, cada um pensa e faz da sua forma. Não existe mais perseverança, não existe mais temor, não existe mais comunhão, não existe mais oração, não existe mais doutrina. Se o pastor quiser ter uma igreja lotada, ele tem que esquecer doutrina. Ele tem que fazer o que a igreja quer, porque senão não funciona. Se quiser manter o irmão no culto, você tem que aceitar os erros dele calado. Oh, papai. Mas se você trouxer a dona, chamar no eixo, levar no quartinho e puxar a orelha, já é motivo. E tem uns que ainda faz escândalo. Tem uns que ainda faz escândalo. Tem um que chora, tem um que, meu Deus do céu. Vamos voltar para esse tempo. Vamos se encaixar nessa época. Vamos voltar para esse livro. Vamos perseverar, vamos ter comunhão. Qual é a comunhão que tu tem hoje? Eu tenho comunhão com Deus, mas tem que ter comunhão aqui na terra também com os irmãos. Eu tenho comunhão no céu. De que jeito? Se não tem na terra. Primeiro aqui na terra. Existem leis aqui na terra. Que adianta tu obedecer às leis terrenas e não obedecer às celestiais, que são maiores? Prefeito não livra das mãos de Deus. Se fosse assim, o Mário Covas não tinha morrido. Se fosse assim, quantos prefeitos, vereadores, quantos não morreram? Quantos não desceram à sepultura porque tiveram câncer? Porque a pandemia, o vírus pegou, matou. Eu fui lá em Guarulhos, só numa igreja morreu 8 pessoas. E aí? Perseverança, igreja. Doutrina, igreja. Comunhão. Temor. Precisa. Para nós estar encaixado verdadeiramente em Cristo. Não, você tem que passar corretivo na palavra, porque vai machucar alguém, vai doer em alguém, está dando piada. Porque conhece a minha vida, porque vive na minha casa. Eu não quero saber de casa de ninguém. Eu não quero saber se eu sou amigo de alguém. Fora a parte. Quando se trata dos céus, se quiser morar no céu, se quiser ir para a glória, porque eu quero ver meu Jesus, segura minha ponta da língua. Se quiser pensando que vai morar no céu e chegar lá cantar num coral, pensando que tu vai dizer santo, santo, talvez na tua língua não balança, porque tu não faz a tua parte terrena. Como que tu vai fazer no céu se tu não soube lidar com os problemas terrenos? Como que vai chegar no céu e cantar santo, 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 santo? Da onde? Se fosse a senhora o primeiro sumido no horizonte, principalmente da rua onde eu moro, mas mesmo assim eu estou ali, um dia de cabeça baixa,
um dia de cabeça erguida. Mas quando eu estiver de cabeça baixa, não é porque eu tenho medo de alguém, não é porque eu estou me humilhando para alguém, porque tem hora que a gente temos que baixar a cabeça mesmo, para os nossos inimigos olhar e pensar que nós perdeu a guerra, para ele pensar que nós perdeu a batalha, mas pensando ele que nós perdeu, é aí que nós estamos ganhando, porque tem situações que nós temos que baixar a nossa cabeça e fechar a nossa boca, para poder Deus entrar e